Fala galera do primeiro ano CEDUP, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício, tá? Da matéria de Geografia, como vocês sabem, tá? E agora, como estamos em lockdown, meio de uma pandemia ainda, né? E foi suspenso as aulas por 7 dias, né? E a gente não teve oportunidade de ter aula durante essa semana, eu vou estar gravando essa aula para vocês, tá? Vou tentar durante o vídeo tá linkando para vocês o que eu quero que vocês anotem no caderno. Tentei ser o mais breve possível nos resumos, para que vocês não precisem ficar copiando tanto. Espero que vocês consigam entender só com a minha explicação. Certo? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. E aí, a gente já inicia a nossa aula, tá? Espero que vocês estejam bem, tá? Vamos tranquilos para mais essa aula. E espero que vocês entendam os conceitos que vamos tratar hoje. Hoje a gente vai começar a falar de espaço geográfico. Já passei a introdução em sala para vocês, mas eu vou estar revisando nessa aula aqui para que fique claro, certo? Primeiro de tudo aqui um pequeno mapa mental sobre o que é o espaço geográfico, tá? Primeiro de tudo, o espaço geográfico é o espaço habitado e transformado pelas atividades humanas, estando então em constante construção. Como comentei para vocês em sala de aula, tudo aqui na Terra está em constante construção, porque nós, seres humanos, tá, estamos moldando o planeta em que a gente vive, certo? Então, tudo na Terra está em constante construção, em constante mudança, seja na sociedade, seja na construção de lugares, seja nas nossas casas. Então, tudo está em constante construção, certo? Outro contexto que eu acho importante a gente falar desse mapa mental, que é um produto das relações humanas, ok? Então, é das relações entre os seres humanos, tá? Então, compõe espaço geográfico, tanto o meio natural quanto as paisagens modificadas pelas atividades humanas. O que isso quer dizer? Que tudo na Terra, tá, compõe espaço geográfico. Mesmo aquela floresta densamente, né, aquela floresta densa que o homem não chegou ainda até o local onde a gente vive, é o espaço geográfico. Então é toda aquela relação entre o homem e o meio ambiente, que é aquela dinâmica que vocês já tiveram explicação em sala por mim, que nós temos com o meio em que nós vivemos, ok? E é considerado atualmente objeto de estudo da geografia, certo? Porque a gente vai ver tudo relacionado ao espaço geográfico, certo? Então, aqui alguns contextos, tá? Coloquei alguns textos, peço que vocês anotem no caderno apenas o que está em vermelho, tá? Que o que diz? O espaço habitado, transformado e utilizado pelo ser humano é a porção da superfície terrestre que abriga as sociedades. A sociedade é aquela qual em que a gente vive, certo? Envolvendo também pontos utilizados para a extração de recursos naturais para o viver do ser humano, certo? Então, essa extração de recursos naturais é para o bem viver do ser humano, seja na questão de combustíveis fósseis, seja na questão de produtos para a nossa alimentação, vegetais, essas coisas, tá? E ele não se trata apenas de um palco ou produto, pois é o resultado também das ações humanas. No segundo texto, além do próprio ser humano, compõe o espaço geográfico todas as suas obras e meios naturais que interferem em suas atividades, como as cidades, plantações, o meio rural, as indústrias, os objetos, os rios, os climas, as estações do ano, as faunas, as floras, os biomas, tudo, ok? Então, a produção do espaço geográfico também, né, que o homem transforma e habita o meio em que vive, dependendo também, obviamente, da natureza. E a partir da exploração e extração dos recursos naturais, o ser humano desenvolve atividades para a sua reprodução e, obviamente, para a nossa sobrevivência. Né? Essa interação de retirar os meios, né, da natureza para se desenvolver a sua reprodução e principalmente sobreviver é um contexto antigo que o homem faz desde que se entende por homem, né, em sociedade, e a gente depende, né, dos recursos naturais da Terra. Né? Então, por isso, a gente entende que o espaço geográfico também estuda o desenvolvimento sustentável, né, nos países, principalmente na questão do desmatamento, na questão dos rios, né, de não poluição, do aquecimento global, N fatores que a gente pode, né, fazer com que tenhamos problemas futuros com o nosso planeta. Seguindo aqui, tá? Essa transformação vem desde o surgimento do ser humano, né, do ser que vive em sociedade, tá? Então, as sociedades antigas ou agrupamentos, né, tribais antigos, 10, 20, 30 mil anos atrás, utilizavam recursos naturais para o seu desenvolvimento da sua vida em sociedade. Ali se inicia uma questão de sociedade, a gente viver num contexto de sociedade, tá?
transformando o espaço natural em geográfico, tá? Surgindo as primeiras civilizações, né? E com o passar do tempo, o processo de transformação, né, e produção do espaço foi se intensificando com o aprimoramento de técnicas, né, facilitando o trabalho humano, né, melhorando a sua capacidade, principalmente de desenvolvimento, tá? Isso aconteceu desde os tempos pré-históricos até o contexto atual. O ser humano acaba, né, se desenvolvendo, né, com a tecnologia no contexto atual, mas para melhorar a sua vida em sociedade, tá? Seja na agricultura, seja na vida da cidade, seja com um carro, seja construindo estradas, seja inventando o avião, seja viajando de navio. O ser humano ele acaba facilitando, né, no contexto do seu dia a dia para a sua vida em sociedade. E quando a gente fala em espaço geográfico, galera, a gente tem que entender que existem 4 categorias principais no espaço geográfico, que é a paisagem, o território, o lugar e a região. Certo? São as 4 principais categorias e é o objetivo do nosso estudo nesta semana. Primeiro, território, galera. Ele pode ser definido como um espaço delimitado, de forma que essa delimitação obedeça uma relação de posse ou poder. Posse quando você tem um lote lá da tua casa, tá? Então você tem posse daquilo ali, ou poder em relação de países, estados, cidades, tá? E podem existir várias formas de territórios, como comentei na aula de vocês. O cachorro, como é que ele faz para delimitar o habitat dele? Ele urina por toda parte, delimitando ali o território dele. Território político, tá? As cidades, os países, os blocos econômicos, como a União Europeia, tá? Que é um bloco econômico que determina o território político, né? De onde as pessoas podem ir ou não. Ou um território cultural, religioso, entre outros, certo? Aqui neste mapa, tá? A gente está vendo o território de Lages, tá? A cidade com maior extensão territorial de Santa Catarina, e é um território grande, ok? Então, o território é isso. Anotem no caderno esse conceito, tá? Seguindo aqui o conceito de paisagem, tá? É o espaço da superfície que podemos captar através dos nossos sentidos. O que é os nossos sentidos? Olfato, paladar, tal, né? E nos manifesta diante de nós com aquilo que a gente pode ver, né? Com os nossos olhos, ouvir, sentir, tocar e cheirar. É aquela questão de locais onde a gente, né, se sente bem, a gente consegue enxergar, a gente sente o cheiro daquele local, tá? E basicamente, paisagem podemos entender que é o espaço apreendido pelos nossos sentidos. O que são os sentidos? Visão, olfato, tato, paladar, tá? Esses são os nossos sentidos. Então, paisagem, no contexto do espaço geográfico, é isso, tá? É aquilo que se manifesta em nós, seres humanos, certo? Seguindo aqui a questão do lugar, tá? É uma análise mais compreensiva da realidade como espaço percebido por nós, indivíduos, com destaque pela relação de afetividade e também da identidade e pertencimento por aquele local, certo? Por exemplo, nossa casa, nosso sofá, nosso videogame, nossa sala de aula, o estádio do Palmeiras, que está aqui, que vocês estão vendo aqui, a bandeira do Palmeiras, certo? Um parque de diversão, uma festa que a gente gosta de ir, a casa da avó da gente, que a gente gosta de ir pelo cheiro, pela comida, porque a gente se sente bem, certo? Então é aquilo que a gente tem uma relação de afetividade com o local. Então isso é o lugar, tá? Cada um de nós vai ter um lugar onde a gente se sente bem, onde a gente quer estar, onde a gente pensa em estar, certo? Beleza? E aquele ponto, hora de falar que o homem se identifica e atribui sensações, tá? Sejam elas afetivas ou não, como já comentei para vocês, ok? Então pensem, reflitam qual que é o local, o lugar que vocês gostam de estar, e isso no espaço geográfico se chama lugar, ok? Anotem esses conceitos também. Então aqui é a questão da região, tá? Já antecipo que eles criam regiões para se melhor visualizar as questões dos territórios, tá? Notem que agora na pandemia, por exemplo, aqui em Santa Catarina, eles subdividiram o estado em regiões. Na questão dos leitos de UTI, vocês têm acompanhado nos jornais, tá? Essa questão. Aqui neste mapa está as regiões administrativas do Brasil, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, tá? E aqui no texto diz que pode-se dizer que região é uma área, uma porção do espaço dividido conceitualmente pelo homem conforme suas características. Aqui ele está dividindo administrativamente, mas ele poderia dividir geoeconomicamente, poderia dividir por clima, poderia dividir por qualquer outro fator, por PIB, né? Pode dividir por outras coisas. Outro contexto interessante que a gente tem que entender é que as regiões não existem na natureza.
e são uma criação intelectual inteiramente do ser humano, certo? Assim, o homem pode elaborar diferentes regiões conforme o seu interesse, seja para planejar ações, qual que é a região brasileira que precisa de mais investimento em infraestrutura, qual região brasileira que não tem tanto saneamento básico, onde é que a gente tem que investir, certo? Ou também para a realização de estudos. Bem tranquilo esse conceito aqui de região, apenas para facilitar a nossa visualização, tá? Em todos os locais do mundo a gente pode ver regiões. Notem que a gente já trabalhou no caderno de vocês a divisão de região por continentes, mas a gente poderia dividir entre norte e sul, países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. Pode separar por várias coisas. Pode separar Santa Catarina por mesorregiões. Aí fica a critério, né, do que a gente está estudando. Então, aqui um exemplo, né, aquele que a gente tem no caderno, tá? Dividido por regiões, né, por continentes, né? América, África, Ásia, Europa e Oceania, tá? Então, seguindo aqui, né? Aqui, quando a gente fala também no espaço geográfico brasileiro, tá? Já comentei para vocês que a população vivia especialmente no litoral. No contexto atual não se muda muito isso, tá? Porque as pessoas geralmente preferem morar próximas ao mar, tá? E aí era um local estratégico para cultivo da cana-de-açúcar, tá? Somente mais tarde o interior do nosso país começou a se transformar, tá? E em alguns contextos interessantes, principalmente na questão da construção de Brasília em 1960, na construção da Zona Franca de Manaus, no norte. Então, essas regiões mais interioranas eram menos habitadas. No contexto atual, se tem um crescimento, mas geralmente as pessoas estão mais próximas às grandes cidades e ao litoral, tá? Então, seguindo aqui, né, o espaço geográfico mundial também, tá? Ao longo do tempo, os continentes do mundo foram sofrendo modificações, tá? E os espaços geográficos, obviamente, se transformaram, inclusive, ao nível de fronteiras, tá? Inicialmente, as cidades viviam isoladas, né? Devido a não conseguiam se locomover, né? E a globalização das sociedades, né? Deram as chamadas sociedades mundializadas, que as pessoas têm acesso aos outros países, né? E um exemplo aqui foi, né, constatado no poderoso Império Romano, né, como centro econômico da Europa, que dominou grande parte da Europa e da África, né, mas aos poucos acabou em decadência e desapareceu. Ok? Apenas um exemplo histórico geográfico aqui para vocês, tá? E aqui no Brasil, quando a gente fala em espaço geográfico, nós temos um norte, né? E quem é o norte dos nossos autores, dos nossos pensadores, foi Milton Santos, tá? Que ocupou a maioria das suas obras, da sua vida, dos seus livros, dos seus ensinamentos, de todo o contexto geográfico. Este homem que foi respeitado mundialmente pelos seus estudos de espaço geográfico, tá? Que foi Milton Santos, um brasileiro nato, tá? E escreveu uma série de livros, mas um dos mais importantes que fala sobre espaço geográfico, inclusive no texto que eu passei para vocês, do livro da página 25, é do Milton Santos o texto, tá? É um dos trechos do livro em que trata o conceito de espaço geográfico. Certo? Então, basicamente, o espaço geográfico é isso, tá? Deixo para vocês também, para vocês pensem naquele trabalho que a gente vai fazer sobre os lugares do mundo. Quero que vocês pensem no lugar que vocês queiram muito conhecer no mundo, ou que vocês gostam muito no mundo. Ah, eu conheço tal lugar e gosto muito desse lugar, porque a gente vai fazer um trabalho sobre isso, tá? Logo que as aulas retornem presenciais, ou se não voltar, a gente vai fazer, né, por aqui. E aí, seguindo aqui, eu coloquei algumas frases do Milton Santos, tá? Que é um grande pensador, é o maior geógrafo brasileiro, para muitos o maior geógrafo da história, tá? Então, para a geografia ele é muito importante, tá? E a primeira frase diz: a classe média não quer direitos, ela quer privilégios, custe os direitos que custar. Então, fica o pensamento aí para vocês, a reflexão sobre o que vocês entendem sobre esta frase, né, um pouco complexa, né, de se entender, mas é a nossa realidade no nosso país, principalmente na questão da classe média, tá? Outra frase aqui, que existem apenas duas classes sociais, as do que não comem e as dos que não dormem, com medo da revolução dos que não comem, certo? Também reflete a questão dos ricos e os pobres, tá? E para finalizar, uma frase do contexto atual, tá? Que é: jamais houve na história um período em que o medo fosse tão generalizado e alcançasse todas as áreas em nossa vida.
medo do desemprego, medo da fome, medo da violência e, principalmente, no contexto atual, medo do outro, né? Então, hoje a gente vive com medo, certo? E aqui eu quero atentar, né, que durante esses 3 anos que a gente vai trabalhar junto, a gente vai ver muito sobre Milton Santos, mas muito mesmo, porque ele é um pensador, é um geógrafo que estava à frente do seu tempo. Note que ele faleceu em 2001 e as frases que ele comenta aqui de inúmeros livros que ele fala são atuais, né? Principalmente a última questão do medo. Como a gente tem medo, né? Do desemprego, do outro, né? Da violência, da criminalidade, do futuro, né? Quem de nós não tem medo do futuro? Quando a gente chega no SEDUP, né? Enfrenta um curso técnico como vocês estão chegando, a gente tem medo do futuro, saber o que vai rolar durante esses 3 anos, então a gente tem medo de tudo, mas a gente vai conseguir, certo? Então, deixo aqui meu abraço a vocês, vou interromper aqui o compartilhamento. Anotem as quatro características ali de espaço geográfico, tá? Vou postar essa aula no Classroom para vocês e espero que muito em breve a gente possa se encontrar na sala de aula. Fica meu abraço, tá, para vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui da camisa do Palmeiras, aqui, né? Aqui, não sei, aqui tá ao contrário, a bandeira aqui. E fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula.